Salve, salve, nação rubro-negra. Olha, vazou uma notícia, uma informação nessa madrugada, após o jogo, aquele jogo de ontem, aquela derrota dolorida contra o Fluminense, que eu vou trazer para você aqui agora, em primeira mão, inclusive, de forma exclusiva. E conversei com algumas pessoas, alguns contatos de dentro do Flamengo. Vou trazer para você tudo em detalhes. E aí, assim, tem notícias boas, mas tem notícias não tão boas, mas são importantes. Vai arrepiar o cabelo até de careca. Então, para tudo aí. Segura aqui na minha mão, Rodrigo. Não solta, não. Fica nesse vídeo até o final para você não perder nenhuma informação. E olha, antes de qualquer coisa, para você, meu querido, minha querida rubro-negra, nós temos em comum essa paixão aqui, ó, pelo Mengão queridão, na alegria ou na tristeza. Bom final de semana para você, para sua família, né? Que tá começando o sextou. E vou trazer aqui muitas informações relevantes, importantes. Então não sai do vídeo, não. Tá? Não sai do vídeo, não. Comenta para mim, o que você achou do jogo ontem? Se você assistiu, você comenta aqui. Acha que o Flamengo jogou tão mal assim? Ou não? O que você achou do jogo? Teve um culpado? Enfim. Não achei ruim, sinceramente, da minha parte aqui, a atitude e o que fez o Felipe Luiz, de verdade. Não tô aqui passando pano também, não. Mas não achei que ele foi mal. Flamengo muito bem no primeiro tempo, né? No segundo, acho que o Fluminense, em dois lances geniais, e a gente tem que saber que tem um adversário também do outro lado, e que tem jogadores que têm capacidade, o Ganso dá dois passes geniais, inclusive, e o Fluminense faz um gol e depois outro. Quando o Flamengo toma o segundo gol, só para analisar rapidinho antes de eu entrar com as informações, quando toma o primeiro gol, na verdade, o Flamengo estava melhor, na minha opinião. Teve um primeiro tempo que amassou o Fluminense, num segundo estava melhor quando toma o primeiro gol e depois o jogo virou uma trocação e o Flamengo acaba tomando o segundo num contra-ataque, né? Mas não acho que tá tudo perdido e tudo errado, não. Sem querer passar pano para ninguém, para Felipe Luiz nem para ninguém. Mas tem apontamentos para fazer durante o vídeo aqui. O Gabigol, por exemplo, para mim decepcionou. Decepcionou muito. Mas vamos embora para as notícias. Eu vou trazer um corte aqui para você se ligar, tá? O que está acontecendo. E depois desse corte eu trago essa informação bombástica para você e você comenta. Mas não deixe de comentar o que você achou do jogo. Eu dei minha opinião. Tá? A sua também. Bora pro vídeo. O principal de diferente em relação ao seu adversário foi um Fluminense que cuidou bem da bola, trocava passes com mais qualidade, errava menos passes, se encontrava mais em campo, conseguia juntar, né, fazer aquela conexão entre as suas linhas e construir o jogo. Então, claro que diante de um adversário de muita qualidade, em alguns momentos, teve que dar um passinho para trás e voltar um pouco as suas linhas, mas fez pressão alta, conseguiu impor dificuldade ao Flamengo, deixou o Flamengo desconfortável em vários momentos da partida, e aí tem esse lance, né, a partir daí é que o Fluminense melhora de fato, né, um pênalti em que o Rossi vai muito bem, o Rossi não escolhe o canto, né, ele espera a batida do Ganso para saltar, faz a defesa, e aí o Fluminense vai passar a dominar o Flamengo a partir desse momento. Envolvimento no meio-campo, o Flamengo... Gente, dizer que o Flamengo foi dominado pelo Fluminense é uma vergonha também, esse comentário dessa jornalista, com todo respeito, que ela tem direito também de ter a opinião dela. Mas dizer que o Flamengo foi dominado é... Primeiro tempo, o Flamengo foi muito superior, amassou, e no segundo, quando estava melhor, tomou o gol. Tem méritos do Fluminense, claro, soube sofrer pressão quando o Flamengo pressionou, mas dizer que o Flamengo foi dominado, cara, é um disparate, né? Vamos seguir aqui para... Mas dá a sua opinião aí também. Simbora aí. O Fluminense muito concentrado na partida. Claro, o Flamengo tem uma outra decisão pela frente, mas para o Fluminense o campeonato é esse aí, é esse jogo, é esse clássico. E venceu na hora que precisava e o principal, jogando bem. Eu destaco o bom jogo coletivo do Fluminense, porque é isso que é essencial para de fato o Fluminense não voltar mais para o Z4, Felipe. O Alex, queria que falasse também sobre o Ganso, né? Porque é um cara ali da tua posição, meia como você. O Ganso teve dificuldade para jogar no primeiro tempo, né? O Fluminense foi muito pressionado ali, especialmente nos primeiros 30 minutos ali. O Fluminense quase não teve escape. Teve um lance logo no começo com o Cauã Elias, né? Que cortou dois jogadores e acabou batendo por cima. Mas depois a bola rondou muito a área do Fluminense. O Bruno Henrique teve chance para bater, outros jogadores chegaram e acabaram travados ali dentro da área. Mas o Ganso, quando no segundo tempo
perdeu o pênalti, é verdade, né? Não bateu bem o pênalti, mas no segundo tempo, quando precisou, ele apareceu para ajudar a decidir o jogo, né, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Jéssica, todo mundo que está em casa. Ele jogou tão bem que até o pênalti errado, não só pela vitória, não apagou, vamos dizer, tudo que ele fez. E essa equipe do Fluminense, você não... o primeiro tempo. Tá aí Felipe Luiz, né, que conheceu hoje a sua primeira derrota como treinador do Flamengo. Agora nós vamos continuar no Maracanã, porque lá o Mano Menezes, técnico do... É uma genialidade que a gente fala do ritmo que ele joga, tem muita gente que fala... Mas é óbvio, é porque ele é muito genial, né, cara, nesse sentido, assim. Parece que o futebol é simples, né? Porque ele já pensou antes, já enxergou antes. O pessoal fala, tem olho na nuca. É que ele já pensou antes, enxergou realmente antes. É bonito de ver, é gostoso. Falando sobre o Flamengo, né, houve uma empolgação, acho que justa até, com o começo do Flamengo com o Felipe Luiz, né? Foram 2 bons jogos sob o comando dele. Hoje achei até que a pressão funcionou na primeira parte do jogo ali, né, de roubar a bola. O Flamengo criou 2 ótimas chances a partir de bolas roubadas na saída de jogo do Fluminense. O Fluminense está com dificuldade de sair de trás, mas depois a coisa desandou, né? É claro que o Flamengo teve alguns desfalques. O Flamengo optou por pedir a mudança à CBF da data do jogo, né, para fazer com que a semifinal da Copa do Brasil fosse jogada para o final de semana. Por isso jogou desfalcado hoje também, né? E é por isso que o Corinthians queria que fosse hoje, né? Exatamente isso, exatamente isso. E acabou que não deu certo nesse aspecto, né? Porque no Campeonato Brasileiro jogou desfalcado e não foi o suficiente para vencer. Mas por que você acha que diminuiu a produção do Flamengo hoje em relação aos primeiros jogos, Jéssica? Eu acho que um pouco, bastante, digamos assim, uma boa parte disso é o foco na decisão. O Flamengo tem uma perspectiva de título que não é no Brasileirão, é em outro campeonato, e a cabeça do jogador está voltada para isso. Eu estava com uma expectativa muito grande, a gente falava ontem aqui no Troca, eu imaginava ver uma continuidade dessa... Bom, pessoal, vale ressaltar uma coisa, tá? Há uma dificuldade pra gente aí, porque aqui eu não passo pano, eu bato a real, né, gente? A gente é fanático pelo Flamengo, mas somos racionais. É uma coisa ruim, porque nós perdemos o jogo, um clássico, por 2-0, e não acho que jogou tão mal assim, tô sendo sincero. Se você não concorda, não tem problema. Escreve aqui. Mas tira o segundo tempo, repito, acho que a gente estava melhor, inclusive. Não acho que o Flamengo foi horrível, não acho que estava tudo errado, não. Minha opinião, mas se você discorda, também escreve aqui. Mas nós perdemos, o fato é que nós perdemos o jogo por 2-0 quando o Corinthians meteu 5-2 lá, tá? Então, assim, uma motivação diferente. E aí? Então, assim, uma coisa que acho que eles vão vir muito pra cima da gente. Pode até ser positivo, pode vir se achando e tomar taca. O Flamengo tem um time que eu confio muito, né? Isso é fato, né? Vamos seguir aqui. Desenvoltura do trabalho do Felipe, hoje não deu para ver. E falando assim do aspecto da partida, por que não apareceu, sinceramente, acho que faltou um ganso no Flamengo. Faltava alguém que pegasse essa bola, que fizesse a conexão entre as linhas. Acho que existiu um distanciamento entre os volantes e os meias do Flamengo. Então ficava um espaço ali. Esse meio-campo tem que se encontrar um pouco mais. A gente fala muito do Fluminense, deu uns passos para trás na segunda etapa e passou um pouco de sufoco. Tem a ver com a entrada do Arrascaeta também no Flamengo. Nas mudanças que o Felipe fez no Flamengo. Quando entra o Arrascaeta, que consegue assentar a bola e pensar a jogada como o Ganso faz no Fluminense, o jogo começa a clarear, então os passes começam a sair, o time começa a se encontrar um pouco mais. Faltou isso, acho que essa qualidade nem sempre vai poder contar com a Arrascaeta, então alguém tem que fazer essa conexão acontecer. Acho que faltou isso, uma compactação maior e essa conexão aí entre as linhas do Flamengo. Alex, o Felipe Luiz até respondeu agora há pouco aí na entrevista coletiva sobre o Gabigol, né? Porque é uma aposta dele, né? A volta do Gabigol, dando moral, dando sequência, a terceira partida consecutiva que o Gabigol iniciou o jogo. Hoje foi substituído ali na parte final já do jogo, mas praticamente não conseguiu participar do jogo, né? Tocou muito pouco na bola e não deu sequer uma finalização no gol do Fluminense ao longo do período que esteve em campo. É muito pouco, né? É pouco. Mas isso também corresponde a muito até no melhor momento do Flamengo, se for ver, ele participou pouco. Ele tinha que vir fazer uma escorada ou outra assim. Porque o Fluminense também naquela parte final, a não ser esse início de jogo, mas eu acho que foi um início de 20, 30 minutos ali do Flamengo, dificultando muito pro Fluminense. Não converteu em gol. E depois ele começou a se desorganizar e ao mesmo tempo com esses jogadores ele não conseguia finalizar, não ajudava naturalmente o Gabigol nesse sentido de se encontrar com esses jogadores.
E assim que perdia a bola, ele também estava bem desarrumado. E o Gabigol não conseguiu estar participando realmente em bons momentos, assim, porque eu acho que a equipe do Flamengo, nesse sentido, meio que sucumbiu, porque o segundo tempo também você vê, as jogadas não avançavam. O segundo tempo não aconteceu nada, o segundo tempo do Flamengo foi muito ruim. Se você for pegar o Alcaraz, que era o meia ali, vamos dizer, ele é o que tinha essa qualidade para fazer. Só que ele também é muito mais condutor de bola do que pensante, né? Se a gente for analisar. Com o Matheus Gonçalves, né? Fumaça dele aqui com o Wesley. Enfim, o Flamengo hoje não funcionou, não encaixou. A partir no melhor momento do Flamengo, ele não conseguiu se manter ali, aproveitar. O Fluminense conseguiu se reprogramar. E quando o Fluminense melhora, o Flamengo depois não conseguiu se reprogramar nesse sentido. E o Gabigol, eu acho que foi uma consequência nesse sentido. Mas o fato dele estar tendo sequência, é bem provável que ele vai conseguir ajudar o Flamengo ainda esse ano, trazer um retorno que até então ele não trouxe. Paulo César de Oliveira já está prontinho aqui, mas antes deixa eu mostrar para vocês uma imagem ainda do Maracanã, porque Bruno Mars esteve lá para acompanhar o Fla-Flu, né? Ele hoje não teve show, né? Ele está fazendo uma série de shows aqui em várias cidades do Brasil. Fez ontem, né, no estádio Newton Santos, no estádio do Botafogo. Tem mais 2 shows ainda por aqui, no sábado e no domingo. E hoje estava lá, assistindo ao Fla-Flu, direto do Maracanã. É isso aí. Aparentemente gosta do futebol, o Bruno Mars. Tá ali, para quem não reconheceu, tá aí de verde, olha lá. Bonezinho para trás, tirando foto com o garoto. Presença ilustre no Maraca nessa noite de Fla-Flu. Que legal. Deu sorte que viu um bom jogo, né? É isso aí. Vamos fazer o seguinte, deixa eu colocar no papo agora aqui Paulo César de Oliveira para conversar com a gente aqui, especialmente sobre 2 lances, né, PC? Primeiro do lance do... E aí, nação, você acha que foi pênalti? Paulo César de Oliveira vai comentar. Vamos ver o que ele vai dizer. Você acha que foi pênalti? Eu até não acho um absurdo, aí dou a minha opinião, não acho um absurdo o árbitro ter marcado, não. Mas ele não estava dando várias faltas para o Flamengo, que foi muito mais falta do que o pênalti. A diferença é que o pênalti é dentro da área, claro, né? Falta dentro da área, obviamente, é pênalti. Mas teve muita falta que ele não estava dando, que se fosse fora da área, seria muito menos falta do que aquela falta do pênalti, que resultou o pênalti, na minha opinião. Achei que o Klaus, mais uma vez, prejudica o Flamengo. Mais uma vez. Assim, foi um absurdo dar o pênalti? Não, mas o critério dele não foi seguido em relação àquilo que ele considerava falta. Entendeu isso? Então, assim, minha opinião. Mas deixa a sua opinião aí. Vamos ver o que o Paulo César de Oliveira vai falar. O Fla-Flu, o pênalti marcado em cima do Marquinhos. Tudo bem, PC? Boa noite. Bem-vindo ao Troca. Tudo jóia, Diniz. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite para você também, para a Jéssica. Boa noite ao Alex e para todo mundo que está ligado no Troca de Paz. Foi pênalti, PC, em cima do Martinelli? Do Marquinhos, né? Em cima do Marquinhos. Em cima do Marquinhos. O drible do Marquinhos e o carrinho do jogador do Flamengo. Foi pênalti, sim. A gente vai mostrar no detalhe. Eu vou pedir para rodar a imagem e a gente já vai dar uma paradinha para mostrar a sinalização do Rafael Klaus. Olha só, na hora do contato, repare na sinalização do Klaus. Ele está fazendo a sinalização de toque na bola. E essa sinalização é importante para poder ativar a avaliação do VAR na cabine, porque o VAR está vendo uma imagem diferente daquela indicada para o Rafael Klaus. Ficou longe da bola. Diferentemente se o Klaus tivesse visto o contato, entendesse que não tivesse sido suficiente, talvez o VAR até poderia respeitar a decisão. Mas a sinalização do Klaus é de toque na bola e a gente percebe que o Léo Pereira, em nenhum momento ele tem contato com a bola, ele tem esse carrinho de maneira imprudente. Tem uma valorização do Marquinhos que já estava um pouquinho desequilibrado ali, mas ele dá aquela parada para tentar ainda continuar a jogada. E aí tem essa ação do Léo Pereira, que para mim é de maneira imprudente, não toca na bola, atinge o pé do Marquinhos. Essa imagem não é a melhor, né? Essa não dá a certeza de que pegou. Exatamente. Agora as outras duas são muito claras, né, Tem uma PC? outra invertida que mostra muito bem o contato, principalmente a que o Rafael Klaus vai analisar no VAR. E aí o pênalti é muito claro. Essa imagem é muito boa. Exato. E na velocidade real, fazendo jus aqui a questão, porque a bola do jeito que ela sai um pouquinho para trás do Marquinhos pode dar essa impressão para o árbitro na velocidade
real e ele estava ainda meio encoberto ali, pode ter sido por isso. E a bola ainda ela se desloca exatamente na direção ali daquela ação do Léo Pereira, né? E aí o VAR, com posse, analisando a imagem, verificando a sinalização do Klaus, essa imagem é muito boa também. E aí, corretamente, indicou a revisão. E a decisão final, o pênalti. O Léo poderia ter recuado um pouco o pé, né? Se ele dá uma puxadinha de 10 centímetros, ele não pegaria no pé. Ele bem, porque se cai no domingo, acabou o ano do Flamengo. Sim. Já parou Porque é bom dizer, né, Pedro? A derrota de hoje, a derrota de hoje enterra qualquer chance de título brasileiro. Então, o Corinthians, que pode estar atravessado com um monte de coisa, ele pode virar no vestiário e falar, imagina se a gente acaba com um desses caras. E o Flamengo, olha, o Flamengo não entendeu que o Corinthians perdeu o controle. Ele tá dormindo pensando, os caras meteram 5 hoje e o Memphis chegou, hein? E o Memphis chegou lá. A vitória então, hoje... Tá muito, sabe? O empate hoje, ou a derrota do Corinthians, mexeria, eu acredito, muito, talvez, na escalação do domingo. Sim. Porque ele tem Flamengo e depois na quinta tem Racing. Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e na segunda, né, contra o Cuiabá. Então, assim, ele tem uma agenda que tem uns espaços. Não digo para recuperar time e tal, mas ficaram 11 dias para jogar. Então, todos os treinadores olharam para esse tempo. Primeira tarefa foi tentar recuperar um pouquinho os jogadores e não arrebentar com esses jogadores na volta. Então, acredito que o time do Corinthians domingo, talvez pode ter mudança, pode, mas vai ser um pouco diferente do time que a gente estava vendo. Pelo seguinte, chegou na semifinal, a gente sabe que numa não vai ser decisão. O time da ida, né? Porque ali na ida, pelo amor de Deus, na ida a dupla, o Papito e o Bob Filho fizeram um negócio estranhíssimo. Deram para o Flamengo a oportunidade de matar a Copa do Brasil ali e o Flamengo não soube aproveitar. Mas o Hugo impediu. O Hugo jogou demais. Mas o que acontece? Acho que tem todo esse clima, tem Mateuzinho, Hugo, uma série de rixas que vão para campo. Mas é uma fase aguda e a passagem de fase se impõe ao rival. Olha a situação do Flamengo também. O Flamengo, se não passar, então ele não terá a possibilidade de disputar o título. E o Brasileirão... O Brasileirão foi hoje, né? Eu acho que dá pra... A vitória hoje poderia ainda dar um... Você ia colocar 6 pontos do Botafogo com o mesmo número de jogos. Agora, só pra gente deixar claro, são 9 pontos do Botafogo com o mesmo número de jogos e muita... Não, agora, neste momento, com o mesmo número de jogos. Sexta-feira, o Botafogo enfrenta o Criciúma, muito provável uma vitória, abrindo 12 pontos aí com um jogo a mais, mas assim... Olhando para o Botafogo, parece muito improvável alguém pegar essa diferença. Felipe Luiz está falando. O maior orçamento do Brasil. Depois da derrota para o Fluminense, ó. O pessoal indo embora. Tá? É só. O pessoal saindo mais cedo, antes do jogo terminar. O tom da entrevista do Felipe. Exatamente, Pedro. Não precisa ir muito longe. Exatamente. Então, olha lá. Torcida saindo mais cedo e tal, etc. Já viu que já tinha perdido e tal. Nenhum tipo de manifestação com relação à equipe, como a gente já viu em alguns outros momentos, pro bem ou pro mal. Enfim, indiferença. Foi embora. Sabe o que é mais curioso? Foi embora. Por um motivo muito óbvio, hoje, em tese, o Corinthians entrou em campo muito mais pressionado que o Flamengo. Quando a gente olha as instituições, olha a situação na tabela, olha os clubes, eu estou pegando o macro de cada um, os coletivos, é óbvio que isso aconteceu. Quando a gente olha individualmente as pessoas que jogam bola, os jogadores, eu acho que a pressão ela é parecida. Porque o Corinthians precisa sair da situação da parte de baixo da tabela de classificação. Tem melhorado, os jogadores estão com uma razoável confiança, a não ser alguns momentos que perdem durante o jogo, mas... A impressão, eu odeio esse termo, não, eu odeio esse termo, mas eu vou usar. Vocês gostam muito da imprensa. É um viés de alta. Você adora, isso, Calçade também fala muito sobre viés de alta. Tô brincando. Mas o time está crescendo. O organismo o Flamengo... Hoje ele não está leve. O jogador... É verdade. Os jogadores do Flamengo... Tem mais uma hora de programa. Por conta do que o Calçade falou... Um estadual em 2 anos e outros que chegam
e são inseridos nesse ambiente onde falam, nós temos o melhor elenco do país individualmente, tecnicamente, ou com mais possibilidades, por mais que os encaixes às vezes sejam complicados. Nós temos o maior orçamento, nós temos a maior possibilidade de contratação, né? Nós temos todas essas possibilidades. Quando chega em campo, há muito tempo as coisas não acontecem várias vezes seguidas. E aí, a pressão que eu tenho é que os jogadores do Flamengo estão com mais dificuldade de lidar com a pressão de jogar no Flamengo que os do Corinthians de saírem da zona de baixo, da zona do rebaixamento. Você tem essa sensação? Tenho, porque individualmente esse time do Flamengo muitas vezes é inconstante. Hoje entrou pressionado? Não, hoje aconteceu o seguinte, chegou um momento que estava a impressão que o Flamengo ia fazer o gol, ia abrir a porteira, pressionado o Fluminense no primeiro tempo, esmagando, toma o pênalti, o goleiro pega, tal, tomou o gol. Tem alguma capacidade de reação o Flamengo? Ele mostrou capacidade de reação contra o Peñarol? Ele mostrou capacidade de reação com qual técnico a última vez? O Corinthians reage. O Corinthians é um time que parece que na hora difícil acontece alguma coisa, os caras crescem, se unem, mesmo com os problemas que eu concordo com o Calçade, às vezes o time é um pouco mais disperso, e aí entram alguns jogadores tipo o Romero, que lida bem com a camisa ali. Você acha então que se o Corinthians abrir o placar contra o Flamengo no próximo domingo, o Flamengo desmorona? Eu não sei, mas eu acho que existe a chance. Ela não é inexistente, ela existe. Aí tem o que o Pedro falou, é um jogo em casa, jogo de temporada, Flamengo. É um jogo em casa. Por isso que não dá para tentar tirar uma equipe que mudou muito o seu grupo de jogadores durante o ano e vai terminar o ano 2024, que pode ser na segunda divisão ou na primeira. Com o time que construiu agora, a partir da janela, é um time para ganhar jogos, mesmo não estando afinado como grupo, mas e não cair. Então esse é o Corinthians. O Flamengo é um time que acabou de trocar de treinador, tem um treinador que é novo no cargo e novo na profissão. Isso. Isso a gente tem que ver isso. Do outro lado o treinador é rodadaço. Sim, Felipe Luiz está dando os primeiros passos. E ele está, por mais que ele tenha durante muito tempo como jogador sentido já a carreira dele como treinador, olhando detalhes, buscando informações. Ele, quando está terminando a carreira, é um cara que já olhava, falou, vou ser treinador, ele jogava e adquiria conhecimentos. Mas é uma novidade essa vida que ele tá agora vivendo. Ela é nova como treinador. Ele mesmo fala, descobri que dói muito mais aqui do que lá. Então, assim, calma. Também não é mil maravilhas desse lado, senão não teria trocado de treinador. Então é um jogo que é um estádio que pulsa, é o que o Flamengo vai enfrentar, com um perfil de torcida que é diferente que a do Flamengo que vai ao estádio hoje. Isso é fato, é diferente. Então, vamos ver, o Flamengo tem um ponto que me incomoda um pouco. A gente passa o ano aqui falando o elenco do Flamengo, o elenco do Flamengo, o elenco do Flamengo, é o melhor do país, elenco do Flamengo, o melhor do país. Tá bom. Não se comprovou isso esse ano. Aí eu te pergunto, Rossi... Nem no ano passado. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Essa é a defesa. Tá bom, né? Pode ser a defesa de domingo. No papel. Pode ser. O Léo Ortiz e o Alan. Eu nem vou falar do Pulgar, porque os programas esportivos gastaram 680 horas falando que o Léo Ortiz deveria ser titular. Sim. Aí hoje eu não posso falar que o Pulgar fez falta. Mas peraí, um pouco de coerência, né? Mas ele estava jogando com Léo Ortiz. Era o jogo do Tite. Mas a torcida queria, né? Léo Ortiz e Alan. Aí tem Matheus Gonçalves, entrou no time, Alcaraz, uma contratação milionária, sim. Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. No segundo tempo ele entrou Arrascaeta, entrou o Michael. Esse elenco que a gente diz que ele é extraordinário, peraí, só vale quando estão os 11, aqueles considerados titulares? Então onde está esse elenco se só os 11 que valem a pena? Pô, peraí, tem algum problema nesse Flamengo então. Porque Alcaraz, Bruno Henrique, Gabigol... Ainda se tem o Arrascaeta estava no banco. Plata, Michael, Arrascaeta no banco. Exatamente. O Cebolinha machucado, o Luiz Araújo machucado. Não tinha Pulgar, não tinha Gerson, o Arrascaeta estava no banco. Mas se a gente diz que o elenco é extraordinário, é preciso produzir um pouco mais, porque aí você bate o flu, você vê que fala, peraí. O elenco, acho que esse papo ele vale ser atualizado. O elenco é extraordinário. A maioria dos jogadores aí que você falou chegou no meio do ano. Então não é fruto exatamente de muito planejamento. O treinador está para um terceiro jogo como profissional.
O Flamengo tem o melhor elenco festejado todos os anos, não briga pelo brasileiro desde o Ceni. E abriu mão, escolheu Copas. O tal do melhor elenco, dia 20 de outubro, está jogando a última partida para acabar o ano. Então, tá tudo muito errado. Tem alguma coisa muito errada nesse barco aí. Mas tem muitas coisas. Então, é porque não dá pra gente se surpreender quando a gente olha hoje, bate o olho. O futebol do Flamengo, pelas mãos do Felipe Luiz, ser esse, no terceiro jogo de trabalho dele, poderia ser algo trivial. O problema é que é muita coisa trivial. A todo momento está se refundando o departamento de futebol do Flamengo. É um novo treinador, é um novo projeto, é uma nova política de contratação, é um novo jeito de olhar o futebol, é porque agora vai, é porque agora trouxemos o treinador que vai nos permitir brigar pelos pontos corridos. Sempre tem um novo... Houve uma empolgação, acho que justa até, com o começo do Flamengo. O Flamengo, né? Houve uma empolgação, acho que justa até, com o começo do Flamengo com o Felipe Luiz, né? Foram 2 bons jogos sob o comando dele. Hoje achei até que a pressão funcionou na primeira parte do jogo ali, né? De roubar a bola. O Flamengo criou 2 ótimas chances a partir de bolas roubadas na saída de jogo do Fluminense. O Fluminense está com dificuldade de sair de trás, mas depois a coisa desandou, né? É claro que o Flamengo teve alguns desfalques. O Flamengo optou por pedir a mudança à CBF da data do jogo, né? Para fazer com que a semifinal da Copa do Brasil fosse jogada para o final de semana. Por isso jogou desfalcado hoje também, né? É por isso que o Corinthians queria que fosse hoje, né? Exatamente isso, exatamente isso. E acabou que não deu certo nesse aspecto, né? Porque no Campeonato Brasileiro jogou desfalcado e não foi o suficiente para vencer. Mas por que você acha que diminuiu a produção do Flamengo hoje em relação aos primeiros jogos, Jéssica? Eu acho que um pouco, bastante, digamos assim, uma boa parte disso é o foco na decisão. O Flamengo tem uma perspectiva de título que não é no Brasileirão, é em outro campeonato, e a cabeça do jogador está voltada para isso. Eu estava com uma expectativa muito grande, a gente falava ontem aqui no Troca, eu imaginava ver uma continuidade dessa desenvoltura do trabalho do Felipe, hoje não deu para ver. E falando assim do aspecto da partida, por que não apareceu, sinceramente acho que faltou um ganso no Flamengo. Faltava alguém que pegasse essa bola, que fizesse a conexão entre as linhas. Acho que existiu um distanciamento entre os volantes e os meias do Flamengo. Então ficava um espaço ali. Esse meio-campo tem que se encontrar um pouco mais. A gente fala muito que o Fluminense deu uns passos para trás na segunda etapa e passou um pouco de sufoco. Tem a ver com a entrada do Arrascaeta também no Flamengo. Nas mudanças que o Felipe fez no Flamengo. Quando entra o Arrascaeta, que consegue assentar a bola e pensar a jogada, como o Ganso faz no Fluminense, o jogo começa a clarear, então os passes começam a sair, o time começa a se encontrar um pouco mais. Faltou isso, acho que essa qualidade nem sempre vai poder contar com a Arrascaeta, então alguém tem que fazer essa conexão acontecer. Acho que faltou isso, uma compactação maior e essa conexão aí entre as linhas do Flamengo. Alex, o Felipe Luiz até respondeu agora há pouco aí na entrevista coletiva sobre o Gabigol, né? Porque é uma aposta dele, né? A volta do Gabigol, dando moral, dando sequência, a terceira partida consecutiva que o Gabigol iniciou o jogo. Hoje foi substituído ali na parte final já do jogo, mas praticamente não conseguiu participar do jogo, né? Tocou muito pouco na bola e não deu sequer uma finalização no gol do Fluminense ao longo do período que esteve em campo. É muito pouco, né? É pouco. Mas isso também corresponde a muito até no melhor momento do Flamengo, se for ver, ele participou pouco. Ele tinha que vir fazer uma escorada ou outra assim. Porque o Fluminense também naquela parte final, a não ser esse início de jogo, mas eu acho que foi um início de 20, 30 minutos ali do Flamengo, dificultando muito o Fluminense. Não converteu em gol. E depois ele começou a se desorganizar e ao mesmo tempo com esses jogadores ele não conseguia finalizar, não ajudava naturalmente o Gabigol nesse sentido de se encontrar com esses jogadores. E assim que perdia a bola ele também estava bem desarrumado. E o Gabigol não conseguiu estar participando realmente em bons momentos, assim, porque eu acho que a equipe do Flamengo nesse sentido meio que sucumbiu, porque o segundo tempo também você vê as jogadas não avançavam. O segundo tempo não aconteceu nada, o segundo tempo do Flamengo foi muito ruim. Se você for pegar o Alcaraz, que era o meia ali, vamos dizer, ele é o que tinha essa qualidade para fazer, só que ele também é muito mais condutor de bola do que pensante, né, se a gente for analisar. Com o Matheus Gonçalves, né, fumaça dele aqui com o Wesley, enfim, o Flamengo hoje não funcionou, não encaixou. A partir no melhor momento do Flamengo, ele não conseguiu se manter ali, aproveitar. O Fluminense conseguiu se reprogramar e quando o Fluminense melhora, o Flamengo depois não conseguiu se reprogramar nesse sentido. E o Gabigol eu acho que foi uma consequência nesse sentido. Mas o fato dele estar tendo sequência, é bem provável que ele vai conseguir ajudar o Flamengo ainda esse ano, trazer um retorno que até então ele não trouxe. Paulo César de Oliveira já está pronto.
Bem, nação, pode se preparar, porque hoje vai começar as especulações, pode ter certeza disso, tá? Tem notícias lá de dentro. A atuação do Gabigol, para mim, foi ruim. Mas também a bola não chegou. É difícil avaliar, assim, né? As coisas não estão dando certo. Se percebe quando o Arrascaeta entrou, o time ganha uma nova dinâmica. E aí, talvez muito em função de entrosamento também, porque a notícia que a gente tem é que o Carlos Alcaraz está jogando uma barbaridade, que vai brigar pela titularidade, mas eu não vi isso ontem, assim, né? Também não consigo acompanhar todos os treinos. Quero que você dê sua opinião aqui. E vai vir, a notícia que eu tenho para você é o seguinte, que vai começar a discussão interna no Flamengo sobre a renovação do Gabigol. E se levarem em conta a atuação de ontem, a gente sabe que ontem não foi bem. O ataque do Flamengo não foi bem. E acho que o Gabigol também não foi bem. Mas a bola não chegou. Mas acho que o Gabigol ele perde muito gol. Acho não, ele perde. Então isso atrapalha. Tem um vascaíno aqui, tem uns cachorros que toda vez que eu gravo é impressionante. Parece que já fazem de sacanagem para me atrapalhar. Mas vamos seguir. Então assim, essa é a minha opinião. Na verdade, a questão da especulação vai acontecer, você pode observar. E aí, vamos ver, vamos tentar ficar de olho, atento, para ver o que acontece. Saudações rubro-negras, beijo no seu coração. Fui nação.